Hoje o Canapé Podcast inicia sua vertente política, trazendo de forma diferente do que nós temos feito até aqui, mas abrindo a oportunidade para o povo pernambucano ouvir as pessoas que fazem política, fazem parte de nossa política e se fazem representar na política pernambucana. E assim, com essa metodologia de isenção e de que oportunizar as pessoas que queiram se fazer presente junto ao nosso Canapé Podcast, expor as suas ideias e assim sucessivamente serem respeitadas nesses pontos, o Canapé vai estar sempre de portas abertas. Pedro, me diz uma coisa. Neste momento recebemos uma pessoa muito importante na política pernambucana, até pela sua representatividade feminina. Diga-me um pouco sobre isso. Nós hoje temos a oportunidade, né, de ter uma autoridade, né, que representa o poder legislativo na nossa cidade, né? Iniciamos 2026 como nós combinamos, né? Estamos abrindo, oportunizando, né, esse tema delicado, mas que é de extrema importância para a nossa cidade, nosso estado, nosso país. 2026 inicia um ano decisivo para a política do nosso país. E nada mais certo, né? Correto que a gente prometeu, nós vamos iniciar, Calbi. Com muita... A gente prometeu, né? Estamos cumprindo, mas com muita delicadeza, né? Um tema sensível e que nossos políticos que nós estamos tendo a oportunidade de convidar, estão com um espaço aberto para que eles exponham suas ideias, suas metas, né? O cuidado com o nosso povo, com nossa população. Então hoje a gente está dando um passo importante, né? E que Deus nos abençoe e que a gente possa seguir sempre em busca, né, da melhoria da qualidade do nosso povo. Então me permita, minha ilustre convidada, fazer uma pequena, humilde, mas verdadeira saudação que é de praxe de nossos convidados. Mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos agradecer Hoje é um oferecimento para Baduneno, Licinium, Alfaiate, Boteco Porto Ferreiro, Epsi, Sacada, né, Natália? Sacada, muito obrigada pela escolha dos looks. E Catu. Que tá na vitrine do Shopping Rio Mar. Peça um atendimento à gerente Sil. Já deixei muito nele lá. E Catu, que é mais do que turismo, é uma área de eventos, né? Um abraço, Carlinha. Então vamos lá. A conversa é com alguém que transita entre duas frentes decisivas da vida pública: o cuidado direto com as pessoas e a construção de políticas que impactam a cidade. Uma trajetória que começa na saúde, passa pela experiência cotidiana com a população e chega ao espaço institucional do legislativo, carregando decisões que não são abstratas, são escolhas validadas nas urnas. O voto é, antes de tudo, um ato de confiança, confiança de quem acredita, deposita expectativa e entrega representação.
E é a partir dessa confiança do eleitor que surgem as responsabilidades, os limites e também as cobranças que acompanham a vida pública. Este é um convite ao diálogo sem atalhos. Aqui interessam os fatos, as decisões, o peso da representação e o que acontece quando a prática encontra a política. Sem discursos prontos, sem respostas automáticas, apenas uma conversa franca, com tempo, contexto e profundidade. É um prazer receber você, Flávia Dinadege. Gente, primeiro queria aqui deixar meu agradecimento a todos vocês, né? Dizer que eu sou cliente de praticamente todos esses patrocinadores aí, viu? Brincar aqui, como a gente estava brincando nos bastidores, que vocês fizeram uma pegadinha. Eu não sabia que eu iria abrir um tema que tem sido tão sensível, que é a política, mas sabendo que já passaram grandes nomes por aqui, desde nomes do empreendedorismo, nomes do poder jurídico, enfim. E hoje tenho a oportunidade de poder vir me apresentar e falar de política. Porque quando a gente fala de política, a gente está falando da vida de todos nós, né? Então, obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui no podcast Canapé com vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana, muito leve, mas também repleta de responsabilidade e transparência, porque é isso que a gente preza sempre. Verdade. Tá vendo, Calbim? Obrigada. Inauguramos É. com esta pessoa que é maravilhosa, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer muito antes da política, né? E que hoje vai trazer elementos, fatos, né? Coisas de extrema importância para o nosso município e nosso estado. Vamos começar? Vamos embora. Vamos embora. Puxa! Então, o que acontece? Tendo a responsabilidade do cargo que ocupa e entendendo o povo como a sua linha de tiro principal, que é atingir a sua responsabilidade em levar ao povo o que ele pensa, os seus projetos e sua forma de agir, tem sempre se pautado nesse meandro, nessa condição, e isso pauta a sua vida desde seu nascimento, porque tens familiares que fazem parte. Como é que isso surgiu? Como um desafio? É algo que você encontrou como uma necessidade? O que fez a política chegar para Flávia Dinadege? Pronto, Calbi. Então, eu, enquanto médica, né, sou médica, eu brinco, eu digo na realidade, eu não brinco, eu digo que eu estou vereadora do Recife, eu não sou vereadora. A vereança é um cargo que é à disposição do povo e que é colocado à disposição do povo a cada 4 anos. Mas eu sou médica de formação e dentro da medicina a gente sabe que o cuidar do outro é uma das principais coisas que nos movem. Então, foi muito natural a gente conseguir transpor o cuidado da medicina para a política. Isso foi muito natural porque, bem como o Calbi mencionou, eu venho de um berço político. Eu tenho um legado político. Sou filha de doutora Nadege, que já foi prefeita de Camaragibe, uma das maiores cidades da região metropolitana, por 2 mandatos. Foi deputada estadual, foi vereadora, assim como eu. Tenho meu irmão, João Dinadege, que está como deputado estadual, mas é advogado de formação. Mas dentro da minha casa a gente sempre tratou política com muita naturalidade. A política sempre fez parte daquilo que a gente vivia. Militava com a minha mãe desde muito cedo, né, nas campanhas políticas, e a gente vai pegando gosto, a gente vai pegando apreço e a gente vai enxergando na política um formato de mudar e de alcançar a vida das pessoas que muitas vezes a gente não consegue na medicina. Então, na medicina eu tenho a capacidade de curar uma família, de curar uma vida, mas na política a gente consegue mudar uma sociedade, né? E um dos grandes desafios foi sair de uma zona de conforto enquanto médica, com uma carreira estabilizada e me colocar na vida pública. Na vida pública que hoje em dia está ainda mais vigiada, eu digo que é um eterno BBB, porque a gente não pode fazer nada. Hoje é tudo uma rede social, hoje é tudo está na mídia, e a gente precisa
dar respostas rápidas, a exposição é natural, expõe família, expõe marido, expõe filhos. Então, o principal desafio foi entender essa exposição, mas, ao mesmo tempo, entender também que eu carrego um legado de uma família que tem quase 40 anos de vida pública, uma família que tem uma vida pública ilibada e que eu tenho muito orgulho hoje de, na capital do Pernambuco, na cidade do Recife, ter o meu nome como nome que representa esse legado. Então, podemos falar e entender um pouquinho da Flávia Dinadege. Então, pelo que eu pude perceber, Dinadege é o nome de sua mãe, não é sobrenome, né? Então, fala um pouquinho sobre isso aí. É isso é até engraçado, né? Tem muita gente que, às vezes, no meu político, eu já tô até começando a responder quando fazem assim, ei, Nadege! Aí eu digo, é comigo. Opa, tudo bem? Porque, né, é natural e eu me orgulho muito desse berço, dessa referência. Eu digo, quando a referência é boa, a gente tem que pegar, né? No começo, manhinha ficava assim, que negócio brega, vai botar Flávia Dinadege, fulano de Beltrano, meu irmão é João Dinadege. E ela, manhã, ficou meio reticente no começo. Eu disse, meu Deus, que negócio brega vocês estão fazendo. Eu digo, manhã não é brega, não. Aí, quando a referência é boa, a gente tem que trazer para junto. E não é trazer para junto só na imagem. Veja, é trazer para junto no nome. Então, hoje, quando eu chego, apesar de grande parte da atuação dela ter se dado em Camaragibe, mas hoje ela reverbera em todo o estado de Pernambuco. Então, muitos lugares onde eu chego, minha mãe, que também é médica de profissão, de formação, onde eu chego e faz, sua filha é doutora Nadege? Ah, porque a doutora Nadege tirou o meu menino, a doutora Nadege fez minha cirurgia tal, fez minha ligação. Então, foi uma boa escolha, não só pela referência da pessoa e da mulher que minha mãe é, mas também me abriu portas, obviamente. Né? Ter o Dinadege no nome fez com que algumas portas se abrissem, mas as portas se abrem. A gente mantém elas abertas a partir de nossa competência. E é isso que eu tenho tentado fazer, graças a Deus. Temos conseguido manter até agora todas as portas que foram abertas, fazerem com que elas continuem abertas e vamos seguir trabalhando para isso. Para honrar o nome de manhã, senão lá em casa a pancada come. A gente estava até conversando isso mais cedo. Né? Quando a gente carrega o nome, né, de um pai, de um avô, né, a responsabilidade é muito grande, né? De você ter que dar continuidade. E eu carrego o nome do meu pai, assim como você. Igualmente, eu né? tenho Calbinha Raiz, Flavinha Pedro também. Filho. E é um Carrega orgulho, o nome né? da mãe, você já é orgulhoso, a responsabilidade é muita. E a gente tem que procurar melhorar, né? Assim, é o que eu digo ao meu pai. Pai, se eu lhe superar um pouquinho do senhor, eu vou ficar feliz. Né? E você tem feito isso, né? Você vem, acho que vem pro seu primeiro mandato vereadora, né? Com mais de 11 mil votos. Né? Chega na Assembleia Legislativa, um ambiente muito masculino, né? E vem aí já dando recado. Eu cheguei, eu sou mulher e eu vou enfrentar isso, né, Flavinha? É isso, é mais ou menos por aí. Ainda tocando um pouquinho nessa história de nome, foi engraçado que na virada de chave eu sou mãe, tenho 2 filhas, uma de 3 anos, Cecília, e uma de 6, Alice, casada com Marquinhos. Beijo, amor. Se tiver uma pessoa assistindo, é ele, viu? Na hora, quando uma pessoa que tá ali curtindo, comentando, é o marido. E aí, um dia desses, fui pegar as meninas na escola. Não, dona Flávia Queiroz tá aí. Aí ela fez, não é minha mãe, não. Alice, não, minha mãe é Flávia Dinadege. Ou seja, ela não entendeu ainda, mas eu achei bacana, porque quem sabe se já não é Alice Dinadege também, né? Alice de Flávia Dinadege, é uma confusão. Mas a gente chega na Câmara Municipal do Recife num momento de muita instabilidade política do ponto de vista de ser um ano de uma disputa eleitoral. Sim. Isso é natural, né? Chegamos em um ambiente que é majoritariamente masculino, mas a gente não chega para baixar a cabeça. A gente chega para colocar a nossa voz e fazer com que ela seja escutada. Isso não significa, Calbi, Natália, isso não significa, Pedrinho, que a gente precise arengar, né? Então, a gente traz para o nosso mandato
o diálogo de forma coerente, de forma inteligente e no formato de entender que em um ambiente masculino, majoritariamente masculino, veja, são 37 vereadores. Ao total, nós temos 5, 6 mulheres, porque tem uma licenciada. Então, eu preciso dialogar com os homens. Eu não sou inimiga dos homens. A gente precisa dar as mãos e fazer com que eles entendam que as políticas públicas voltadas para a mulher precisam acontecer. A gente não pode estar naquela gritaria. Ah, eu sou mulher. Não. É a gente construir essa ponte com inteligência, né? E Gritante aí o número da diferença. é uma diferença enorme. Mas graças a Deus, com o nosso perfil centrado, o nosso perfil de articular, nós temos conseguido tirar do papel muitas políticas públicas voltadas para as mulheres e, sobretudo, com o apoio dos homens. Ai. Então, isso Foi tem sido suas muito possível. prioridades, né, no mandato. É a pauta feminina. É isso. E teve uma coisa interessantíssima que eu vi, que assim, a gente sabe que o sistema de saúde, ele é colapsado, né? Totalmente. E eu achei interessantíssima a questão da caravana da mulher, né? É isso. Esse cuidado, né? Essa ideia partiu, né, do governo, como é que é isso? Como é que as pessoas estão recebendo essa caravana? Porque facilita um bocado, né? Perfeito. Hoje a gente tem, você usou o termo que é o mais coerente para a situação da saúde pública que a gente vive hoje na nossa cidade, que é um colapso do Sistema Único de Saúde. Obviamente que a gente enxerga que tem melhorado, mas ainda é o calo da população. Eu costumo dizer que a gente, enquanto médico, lida com o ser humano na situação de maior vulnerabilidade que ele está, que é quando ele perde a saúde. Quando uma pessoa perde a saúde e vai para um hospital, ela está extremamente vulnerável. Então, hoje, o governo do estado, né, através da governadora Raquel Lira, tem trazido para rodar todo o estado de Pernambuco a carreta Cuida PE Mulher, né? Entendendo que nós, mulheres, não somos melhores que os homens, de jeito nenhum. Mas os números mostram que nós perdemos a saúde para cuidar dos outros. Que a mulher está cuidando do marido, está cuidando dos filhos, está cuidando dos amigos, dos vizinhos. É uma coisa louca, né, Natália? Você sabe bem do que a gente está falando, obviamente, que as gerações vão passando, isso vem mudando. Por exemplo, lá em casa não tem boquinha, não. Lá em casa todo mundo faz tudo, bota a mão na massa. Tem coisa que meu marido faz até muito melhor do que eu. Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade não A é essa. realidade é essa. Né? Então, o governo do estado vem com um olhar extremamente sensível. Até quando um parente fica doente, quem cuida é sempre uma mulher. É isso. É Mas isso. isso é tão bom, rapaz. A mulher chega com carinho, vem cá, fica bom. O estado acaba ficar bom. Não, assim, são tantos irmãos, não, mas a única filha é fulana isso. e cuida dos pais. E leva uma sobrecarga, né? E já Então, essa ela mulher realmente é o verdadeiro termômetro da saúde pública. é termômetro da saúde pública. Então, hoje essa carreta da mulher tem uma, e isso eu preciso deixar aqui, inclusive, agradecer ao governo do estado, tá? A gente precisa fazer política. Sim, claro. Com responsabilidade e não com torcidas, e é isso que eu acredito. Então, eu preciso deixar aqui, em nome da cidade do Recife, o agradecimento ao governo do estado, que tem deixado à disposição da cidade do Recife uma carreta da mulher completa, onde é levado exame de mamografia, consulta com ginecologista, consulta com mastologista, é levado ultrassonografia de mama, ou seja, uma prevenção ostensiva, em prol do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é um dos cânceres que mais mata a mulher. Tem levado um ônibus a partir da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco com assistência psicológica. Então, entenda, hoje Recife está podendo contar com esse suporte, está podendo contar com esse apoio. Tive recentemente em um bairro na Zona Oeste, Jardim São Paulo, e as mulheres têm sido muito bem atendidas, e isso faz com que a gente sinta o nosso trabalho na prática, tocar e mudar a vida das pessoas. Natália, eu acho que, em homenagem à mulher, segue com a pauta agora, a partir
das perguntas mais importantes que esse podcast precisa ter. Leia-se as perguntas mais polêmicas. Vamos, Natália, que podcast sem polêmica não é podcast. Exatamente. Nada melhor do que a nossa Natália fazer as perguntas mais polêmicas. Natália, está contigo. Mais polêmica, daí você É. me deu Não, uma vamos responsabilidade, embora. né? Vamos embora. Vamos embora. Eu tenho algumas curiosidades. Se você Eu- Deixe tiver- Natália, vi aqui- rapaz. Não, eu vi aqui É. que você, né, na ficha técnica, você faz parte de algumas comissões, Isso. né? Da Comissão de Saúde como membro efetivo, a Comissão Especial de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Isso. e como suplente na Comissão Mista de Contas do Poder Executivo e Comissão de Finanças e Orçamento. Isso. Que desafio. Desafio. Múltiplas Né? tarefas. Como é que você, como mulher, né, como uma das 5 ou 6 membros, tem o limite entre somar com a prefeitura e fiscalizar sem perder a independência? Qual foi o episódio que você precisou subir o tom, né, e não perder a amizade? Veja, a gente precisa pensar. A gente costuma dizer na política que não se pensa política com o fígado, né? A gente não. A gente precisa pensar que a gente ali tem uma responsabilidade institucional, né? A gente deixa um pouco as nossas emoções, um pouco não. Muitas vezes a gente precisa deixar completamente de lado as nossas emoções para pensar no povo do Recife. Afinal de contas, eu fui eleita para representar o povo e eu carrego no ombro a responsabilidade de 11.278 eleitores que saíram nas últimas eleições e digitaram ali Flávia de Nadege. Então, quando eles digitaram e depositaram a confiança, a esperança em mim, eu tenho que corresponder à altura. E é isso que a gente tem feito. Aquilo que a gente acredita que é melhor para a nossa cidade, a gente tem acompanhado, a gente tem endossado, a gente tem votado, mas a Câmara é um poder independente. A Câmara, ela não é um poder submisso a ninguém. A Câmara está ali para fiscalizar. E ninguém fiscaliza quando a gente tem uma relação de submissão, né? Sim. Então, é um órgão independente onde a gente tem fiscalizado com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? A gente fiscaliza embasado em questões técnicas, denúncias que chegam ao nosso gabinete, as nossas redes sociais, que apesar dessa exposição tem sido uma ferramenta importante, né? Em tal canto está faltando isso, tal obra está assim, está assado. E aí nós temos hoje na Câmara um cenário que nunca foi visto antes. Uma oposição extremamente ativa e extremamente barulhenta, mas é aquele barulho do bem, é aquele barulho que enxerga o recifense e que não baixa a cabeça para partido político, para pequenas ou grandes oligarquias familiares. Está ali uma tropa de oposição que não faz a política do toma lá da cá. É o que vai Uma botar verba cara, pública, né? né? Uma verba pública. De todos, Nós literalmente. somos o vereador nada mais é do que um servidor a serviço da população. Eu tenho que estar disponível 24 horas por dia, então eu recebo ligação de 3, 4, 5 da manhã, pedidos dos mais diversos, pedidos de socorro, enfim, a gente tem que estar postos, né? Então, para além dessas comissões, tem algo que eu me orgulho muito de ter vindo do nosso mandato, que foi a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância, né? Que é uma frente que eu represento, sou presidente da Frente Parlamentar. Entenda como é importante a articulação com o homem. Como eu digo, gente, a gente não quer andar na frente do homem, mas também a gente não quer estar lá atrás, a gente quer estar do lado. Então, essa Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância, onde eu hoje sou a presidente, ela foi aprovada por unanimidade na casa. Ou seja, os 37 vereadores, eles aprovaram e entenderam a importância de ter um espaço dentro do Poder Legislativo que trate da primeira infância. Então, isso foi uma iniciativa do nosso mandato, uma iniciativa que me causa orgulho e me causa orgulho também do poder de articulação, porque em um único momento a gente conseguiu juntar a oposição com base
do Poder Executivo, e todo mundo estava junto ali em prol da mesma causa. Então, eu acho que são múltiplas tarefas, mas todas elas tratadas com independência, com responsabilidade e com compromisso com o eleitor, com o cidadão do Recife. E com as crianças, né? E com as Porque crianças. se for possível, Flavinha, explicar, essa primeira infância, o que é que ela consiste, qual é o poder do legislativo, né, com relação à fiscalização, grade educacional, assistência médica, o que é que isso engloba? Essa frente parlamentar, ela chega no sentido de entender que a infância está atravessando novos e múltiplos desafios, como, por exemplo, as redes sociais, a internet. Era algo que há pouco tempo atrás, talvez, da nossa geração, a gente não tivesse essa preocupação. Mas hoje, com a exposição às mídias digitais, a gente está tendo sérios problemas de abuso, de exploração infantil, de adultização, enfim. Importante dizer, essa frente parlamentar, ela foi criada pela Câmara do Recife, através do nosso mandato, antes da viralização daquele vídeo do Felca, né, que tratava da adultização das crianças, só para as pessoas não confundirem. Então, antes disso, nós tivemos esse ímpeto, né, aquilo só corroborou que nós estávamos corretos em ter A real essa né? preocupação. Lembrar que a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância, ela não serve para substituir nenhum outro órgão de forma nenhuma, né? Promotoria, Ministério Público, Delegacia da Criança e do Adolescente, Tribunal de Justiça, Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, Governo do Estado, Prefeitura do Recife. A gente está ali para somar força, né? Entendendo que nós, como sendo a instituição que representa o povo, a gente precisa ter ali um espaço para tratar da criança, para que o cidadão se sinta confortável e vá lá denunciar, e vá lá nos procurar, vá lá nos pedir ajuda, porque nossa infância está sendo bombardeada de forma constante. E o nosso mandato tem tomado conta disso e brigado e unido forças das outras repartições responsáveis para que a gente possa proteger e evitar que a gente passe por problemas ainda maiores do que os que a gente já tem passado. Hoje existe o ECA digital, algumas mudanças de estatuto, então isso tem sido fruto de muito, muito trabalho, inclusive a nível nacional, né? Há parcerias nas escolas públicas, fazendo palestras, como efetivamente é feito isso? Isso. Hoje a gente tem uma proposta, uma proposição que ela sai um pouquinho da frente parlamentar, mas que propõe para que os pais dos alunos das escolas públicas tenham pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses, um curso de reciclagem, de como identificar fatores de risco para as crianças que são mais vulneráveis, né? Às vezes a gente Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que o perigo está longe, mas não está. O perigo normalmente está mais próximo do que o que a gente imagina. Mas a gente não pode cobrar isso de Dona Maria, que mora na periferia, que mal tem acesso à internet. A gente precisa chegar em Dona Maria e dizer: Dona Maria, vem aqui para a escola. A escola quer conversar com as Marias, Joões, Josés e Marianas, juntar todo mundo, porque a gente quer dar um curso para vocês, de como vocês podem proteger as crianças disso aqui, ó. Que isso é maravilhoso, mas é uma arma também se usada de forma negativa. Eu participei de uma palestra de uma juíza na Vara de Infância do Rio de Janeiro. Ela tem feito essa palestra no Brasil todo. E, veja, né, eu tenho acesso a celular, diferente da Dona Maria, citada como você, e vários dados me surpreenderam. É isso. Né? E vários cuidados. Eu levei meu marido para a palestra. Deixa ali no YouTube, que era permitido antes. Não. Agora lá em casa, depois dessa palestra, mudou o comportamento. E muda. E é muito importante divulgar isso. E entenda que a gente tá... Perdão, não sei se alguém ia fazer mais algum comentário, mas uma coisa que me chocou muito foi que passou a falar muito de Roblox há um tempo atrás. Então eu não sabia desse aplicativo. Isso. Então, veja, eu tô falando aqui de uma mãe médica vereadora.
Eu disse, Roblox? Na minha casa? De forma alguma. Mas bom, né? Vamos lá. Oi, Alice, minha filha maior. Oi, filha. Como é? Você já ouviu falar de Roblox? Claro, mamãe. E como é? Pega aqui meu celular. Não, mamãe, eu baixei no seu celular. Foi no meu celular. Aí olhou, não tinha. Não, mamãe, não foi no meu celular, foi no seu, não. Foi no celular de fulaninho. Deixa eu pegar pra você ver. Pegou o celular. Aqui, ó. Entrou e fez todos os passos. E a minha filha estava no Roblox. Então, entenda Pois é. que você colocou algo extremamente pertinente. É. Nós temos instrução, nós temos formas de nos prevenir. Eu tinha uma criança de 6 anos que eu achava que estava completamente blindada, quando na realidade ela me surpreendeu. A gente é que tá blindada, tem muitas informações dessas É crianças. Olha, eu acho que esse momento é um momento de orientação até, né? Com relação a todos os nossos amigos do canapé, com relação a essas medidas que temos que ter de precaução com nossos filhos, nossos pequenos filhos, as orientações, e o poder do Estado, o poder do município, e o poder da representação aqui, como autoridade na nossa mesa, a indicar essa preocupação. Acho que não podemos deixar de parabenizar com essa sua preocupação, em nome do canapé, do povo, e que acho que isso é importante trazer como realmente uma preocupação válida. Pegando a deixa nesta fala, e voltando para a percepção de que é o primeiro mandato teu, Meu primeiro mandato. é uma pergunta assim meio que intrigante, mas o que frustra para quem entra na política? O sistema ou as pessoas? O sistema. Mas o sistema, no final das contas, o sistema é operado por pessoas, Perfeito. né? Então, quando a gente se frustra em algumas situações com o sistema, existem pessoas por trás dominando aquele sistema. Eu vou avançar para ficar uma coisa mais... Há espaço hoje para coerência política, para coerência na política atual? Ou a política pura virou um ato de resistência? Não, há espaço para coerência, sim. E eu acho que quadros novos precisam sempre surgir para que essa coerência política ela continue se mantendo, né? Se eu tenho, vamos citar um vereador, um deputado que tenha 6 mandatos, 7 mandatos, um vereador que tenha 5, 6, 7 mandatos, é natural que ao longo do tempo vá se perdendo, como em toda profissão, vá se perdendo a vontade, vá se perdendo a inquietação, e quando a gente perde a capacidade de se encantar e de tentar desbravar a nossa profissão, a gente acaba ficando sempre ali, empurrando com a barriga. Então, eu acho que ter gente nova na política faz bem, né? Dá uma energizada. Dá uma energizada. Fica aqui até o convite para vocês que eu sei que o mote de vocês é outro, mas a gente precisa também de quadros qualificados. E quando eu digo que é o quadro qualificado, não é porque tem que ser doutor, não, viu? Entendi. Tem que ser doutor, não. A gente vive numa sociedade diversa, plural, né? Como a do Recife, com várias realidades sociais, a gente precisa ter de tudo. Entendendo que ali a Câmara é a representatividade do povo. Exato. Então, a gente precisa ter representatividade de várias classes. Mas a gente precisa ter a qualidade de ter quadros que estejam dispostos a pensar política para além do seu próprio umbigo. Bem. E isso tem sido difícil de encontrar. E isso frustra. Exato. Mas a gente encontra. E quando a gente encontra e soma força com outros quadros que também pensam política para além do seu umbigo, aí o caldo vai engrossando. E quando o caldo engrossa, é bom, porque faz com que chama a população Pra perto. para discussão, para perto, para dizer, tá vendo que não é todo mundo igual? Tá Exato. vendo que não é todo mundo farinha do mesmo saco? E aí a gente vai caminhando e Reciclando. fazendo. A gente teve
né, várias mudanças, né, principalmente tecnológicas, né? E antigamente a política não era discutida, não era debatida, Verdade, Pedro. né? E as informações também estão chegando a todos. Todos hoje em dia que tem um celular conseguem receber um vídeo, né, uma informação, né? E que realmente as pessoas tenham essa curiosidade de checar a informação e debater. Então, acho que essa tecnologia deu essa porta para a gente poder falar de política de forma respeitosa, né? Sendo técnico, né? Não adianta Tem. gritar, né? Porque quem Sem grita torcida, perde a né, ração, Pedrinho? né? Sem É. torcida, né? E eu, particularmente, né, vendo o trabalho de Flavinha, né, tenho acompanhado, é uma esperança que nasce, né, dentro da nossa cidade, né? Por mais que tenha todo um histórico familiar, mas é ela que está fazendo o nome dela, né? Você olha Flavinha, não é missa de corpo presente não, mas um dia ela tá no Ibura, outro dia ela tá no outro canto, A gente não toma um para. caldinho, toma com... Isso tem que ir pra rua, né? O É. vereador tem que estar na rua, né? Tem que estar na rua, minha gente. É a política do olho no olho, a política da decência, a política de entender onde está o problema do povo. Então, ter também o cuidado de olhar a cidade como um todo, né? Porque não são só os mais vulneráveis que precisam de políticas públicas, não. Se a gente pegar Recife, a gente tem o pior trânsito do país, né? Então, quando a gente tem o cuidado de estar na rua, seja nos bairros periféricos, seja no centro, a gente está observando tudo. A gente está olhando tudo. Então, o que é que me leva, por exemplo, a levar 30 minutos para andar 1 quilômetro? E aí você vai pensar soluções. Pensar soluções, fiscalizar e propor a quem executa. Como é que você faz esse equilíbrio? Porque imagina, todo dia que você está na rua, você vê as necessidades. Como é seu ponto de equilíbrio? É urgência? Eu acho Quais são seus que indicadores? eu acho que eu não encontrei num ponto de equilíbrio. São muitas urgências. Porque são muito, desculpa até o trocadilho, né? Sim. Mas o povo clama com urgência, né? Uns são urgência da barriga, urgência da fome, outro a urgência da falta de uma vaga no posto de saúde, outro uma mãe de uma família típica que não tem um suporte adequado na escola. Então, qual é mais urgente? A gente está falando de pessoas, Exato. de vidas, de caminhos, de destinos e como mudar essas vidas. Então, acaba que a gente vai tratando cada demanda como única, com responsabilidade, para tentar dar celeridade à resolução do problema, seja qual origem venha a ser esse problema. Mas a gente está a postos para resolver. Eu brinco, olha, do nascimento com a gente, eu aprendi com minha mãe uma coisa. Entrou na vida pública, você tem que aprender a resolver a bronca do povo. Gostar de gente. E é do nascimento ao funeral. Não tem para onde. Porque o menino não tem... Ai, porque não tem lugar para nascer, não tem maternidade. Vamos lá, vamos ver o que é que tá vendo. Cadê as maternidades? Eita, morreu, não tem vaga no cemitério. Então é literalmente do nascimento ao funeral que a gente tá disposto a acompanhar a vida daquela pessoa, né? Agora, uma coisa interessante. No tema mandato e enfrentamentos, né? Qual o problema do Recife que todo mundo conhece, mas poucos enfrentam? No seu olhar como vereadora do Recife. Eu acho que a saúde já foi muito explorada aqui, né? Não tem como fugir disso. Parece que cada vez que a gente cava mais, a gente encontra mais problema. Então, a saúde é um problema, eu diria, não só do Recife, mas eu acho que o Brasil inteiro está Saiu o colapsado. índice da obesidade no Brasil. Então, Altíssimo. através desse índice, a gente já Esses consegue, dias. né? A gente entra na pauta da segurança pública, que a gente sofre muito, nós ainda temos muita dificuldade com a segurança pública, mas tem algo que afeta as pessoas todos os dias e afeta todo mundo. E que ninguém consegue
resolver e nenhum cidadão consegue se livrar desse problema. Isso se chama mobilidade urbana. Mobilidade urbana precisa ser tratado com seriedade, com capacidade técnica de resolução e com prazo, sem empurrar com a barriga. Ah, é muito fácil falar. Mas eu tô para falar. Eu fui eleita para ser vereadora. Eu fui eleita para entender que não dá para durar 1h30 para cruzar Agamenon. Porque cada tempo que aquela pessoa está perdendo no trânsito, no ônibus, ela está perdendo de produtividade, de descanso, de tempo útil com a sua família. Exato. E isso vai se refletir no outro dia, na qualidade que ela vai entregar no trabalho. Então, eu acho que no dia que o Recife encontrar um ponto de equilíbrio para resolver ou melhorar a mobilidade urbana, a gente vai ter conseguido tocar na vida de praticamente todo cidadão recifense. Todo mundo se pergunta, por que o metrô não funciona? Não é isso? Não é. Ciclovia. Não é só o metrô, não, né? Os ônibus, o tempo de espera. Grande Recife, a gente às vezes. Exato. Né? Funciona. Nós somos privilegiados de ter um carro e andar. Aí você para, às vezes, no trânsito, olha para aquele ônibus. Meu amigo, nossa população trabalhadora tá num aperto naquele ônibus ali que olha assim, meu Deus do céu, como é que essa pessoa aguenta isso, né? É isso. É um caos. Um Então- detalhe também. Perdão, doutor. Não, pode. Quando eu penso na mobilidade urbana, é um tema que foi levantado pela nossa convidada, eu digo, se nós tivermos soluções para melhorar realmente a via que foi planejada desde acho que faz mais de 50 anos que foi projetada, né, nossas vias para a quantidade de veículos que à época se pensava como suficiente, hoje nós temos o quê? Uma ideia, uma prática de utilização de mecanismos de enfeite ou de outros meios de utilização, não sei, mas a minha pergunta também, vou falar um pouco da minha opinião, mas vou falar um pouco do que eu penso e acho que poderia ser feito. Há a possibilidade de pensar o Recife para uma política pública de longo prazo, no sentido da mobilidade, porque se nós pensarmos só no hoje, Só no mandato, só no não mandato a gente soluciona. não consegue solucionar. É. Porque quando a política... Assim como a educação, né? Natália, exatamente, mas nesse caso, realmente, pegando a deixa do que foi trazido, se a mobilidade urbana pernambucana, recifense, para ser mais exato, fosse voltada no sentido de, olha, vamos ter que ampliar as vias no sentido X, tem que mudar o trânsito, não sei o quê. Esse estudo é possível ser realizado Por etapa. apartidário até, Por etapa. unido com todos os partidos, e falar, olha, nós precisamos ter isto para a melhoria do nosso povo. Vamos deixar das brigas políticas de A, B, C e D. Vou fazer melhor uma calçada, vou fazer melhor não sei o quê. Tal calçada acabou com a mobilidade de tal bairro. Tal situação poderia ser expansão para o mar ou não para o mar. Bem, une todos os partidos e fala, vem cá, nosso Recife precisa ter uma melhor mobilidade. Nós precisamos pensar longo prazo. Não é no meu mandato, não é no teu, não é de ninguém. Vamos pensar algo que seja interessante para todos nós. Então, o vamos nosso fazer povo. por etapa? E isso é possível pensar assim, doutora, Veja, vereadora, nossa convidada querida. Esse deveria ser o pensamento principal, o pensamento central, né? A política não é sobre o político. A política é sobre o povo, né? Só que, infelizmente, como eu disse anteriormente, não é todo mundo que faz política pensando para além do seu umbigo. As pessoas querem oportunizar algumas situações para colheitas eleitorais. Se a gente tivesse pensado, se o Recife tivesse sido pensado a longo prazo, muito possivelmente nós já teríamos sanado esse problema da mobilidade urbana. Principalmente porque passamos por gestões de continuidade. A gente não passou por uma descontinuidade brusca de gestão. Então, eu enxergo que 16 anos poderiam, 16 não, que a nova gestão está há 1 ano, mas 8, 12, 13 anos, se isso fosse pensado no formato da colheita a longo prazo, sem pensar em quem entregou, quem deixou de entregar,
qual é o nome? Porque uma obra é assim, a gente faz a obra. Aí no final da obra tem a plaquinha. Aí não sei se vocês já perceberam, na plaquinha que vai na obra. Prefeito ou governador fulano de tal, vice-prefeito ciclano de tal, secretário fulano, todo mundo quer ter o nome na plaquinha. E pensar o Recife a longo prazo esbarra em uma das piores qualidades da classe política, que é a vaidade. Exato. Eu A acho que em gente tem- todas as áreas, não é só na É, parte política. Isso. É Então, na jurídica, assim, nós somos aqui, temos isso muito presente. então, quando a gente botar o pé no chão e pensar no povo, e não no nome da plaquinha, a gente chega, talvez, a pensar uma cidade complexa, que hoje é uma das cidades mais complexas do mundo. Do Brasil, não, do mundo. É o Recife, né? Uma das cidades que mais sofre, que mais vai sofrer com as alterações climáticas. É o Recife. Mas acho que estamos distantes dessa realidade. O que a gente tem visto são palanques eleitoreiros feitos em cima de problemas ou soluções momentâneas. E isso faz com que o povo perca, mas a gente está aqui para cobrar e vai seguir cobrando, né? Para não deixar o negócio desandar. A parábola do beija-flor, que um pouco da água que leva ao oceano, mas o pouco que leva e faz sua parte, pode plantar uma grande diferença, não é? E isso que Flavinha estava dizendo, a questão da vaidade, né? É algo que só faz mal ao povo, né? Então, sugestão, não vai ter mais plaquinha, a plaquinha vai ser povo recifense, né? Ao invés de acabar com esse negócio de botar fulaninho de tal, é do povo, é nosso. Vem cá. Acabar com isso, rapaz. Grande sugestão, viu? Podia ser Isso é uma grande uma lei, sugestão. podia ser realmente uma pauta, né, doutora? Claro, isso, olha, isso Você aí. como membro efetivo da Pois comissão é. especial, Pois é, uma veja. boa Não pauta. colocar o gente- nome de dizer que transpassa aquela gestão, aquele período, tá lá. É Vai- isso, é uma grande sugestão, não tinha pensado nisso. Mas se a gente para de colocar o político ali naquela obra, talvez a gente passe por uma etapa importante, né? Gostei da sugestão, verdade. vou anotar. Eu me lembro Leva- de uma frase de Júlio César. Lei canapé. Gostei, Não é lei gostei. canapé, não, mano. É Não, lei mas- povo do Recife. Né? Olha, essa sugestão sustentar. surgiu aqui, Ei, olha a rapaz. vaidade, olha a A vaidade, a Natália tá Não. certa. É, sou do povo. Eita, mas Natália com essa carinha de anjo, ela vai em cima, viu? é cirúrgica. Cirúrgica. Porque eu me lembrei disso agora, né? É interessante essa A brincadeira pra conversa, gente quebrar o né? A gente gelo. vai conversando, então as ideias vão surgindo, né? Isso é arretado. E quando Flavinha estava falando, rapaz, eu me lembrei de um ditado de Júlio César, que Júlio César dizia o seguinte: um homem, né, para ter sua história reverberada por gerações, não é ele que conta, é o povo. É isso. Né? Então, a função pública, né, de uma vereadora, de uma mulher, de todos os gestores públicos, eles têm que deixar a história, né, se perpetuar pelas ações que fizeram de concreto. É isso. Né? E É isso. a sua Esquecer missão um pouquinho é a muito política do pão e importante. circo, né? E fazer isso, Pedrinho, corrobora com a coisa, é fazer o chamamento de pessoas com esse mesmo pensamento a ocuparem espaços públicos de poder e de decisão. Eu acho Porque- que quero todos. Se o mais do mesmo estiver ali, a gente muda pouco. Mas se pessoas com boas intenções, bem intencionadas, ocupam esses espaços de poder e de decisão, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho mais sério e ter um resultado mais concreto para o nosso povo. Uma certa vez recebemos aqui uma pessoa que trouxe um posicionamento político, mais indireto, mas era algo que estava claro, e quem pode ouvir os últimos. Acho que foi um podcast muito interessante que fala de cultura, mas falou muito bem com relação a isso. Ele falou que, e eu também percebi, nós concordamos aqui com relação a, na política, se houvesse mais o respeito às diferenças, para ouvir que na diferença pode-se crescer, que naquele partido, na oposição, que ali se encontra, tem boas ideias, e pode ser que aquelas boas ideias, podem ser que essas boas ideias estejam a coadunar com seus primeiros pensamentos. Então, quando a gente pensa povo, quando a gente pensa a necessidade do nosso povo,
a grandeza daquele que te votou, aquele que deu aquele voto, aquela que está na favela, aquela pessoa que está a viver de uma necessidade real, e você puder alcançar, quando soma a tua ideia com a da tua oposição e pensar de forma maior, eu acho que quando a gente pensa que o nosso povo precisa da gente, nosso povo sofrido, nosso povo, nosso sotaque, nosso povo, nossa gente, trazer o quê? Trazer essa oportunidade de mudança, não é? Eu acho que eu quero dizer que a convergência e o respeito político pode fazer aí, está aí a diferença, né? E a gente mostrar que diferentes bandeiras podem fazer a diferença. Por exemplo, não é só a esquerda. Hoje a gente tem essa dicotomia. Como é que eu falo? Ó, já Dicotomia. essa dicotomia, né, entre a esquerda e a direita, mas é a gente entender, não é só a esquerda que sabe fazer e tratar do bem-estar social, de olhar para o mais pobre. Não é só a direita que sabe falar de segurança pública. Será que não há ninguém que consiga unir de forma coerente os dois pensamentos e executar na prática? E aqui eu vou até fazer uma brincadeira. Eu digo que eu agradeço, viu, a Lula e a Bolsonaro o negócio. Tem uma coisa que eles deixaram de bom. Veja, eles deixaram... Primeiro veio aquela arenga enorme, né? Não sei se reverbera para outro lugar para além de Pernambuco, o podcast, mas a arenga aqui a gente diz que é quando a gente briga. Que menina arengueiro, né? A gente escuta muito. Mãe diz, menina, tu fosse muito arengueira na Câmara hoje, eu disse, besteira, tu não sabe que tu era assim também? Então, eu deixo aqui registrado, eu nunca fiz isso, viu? Então, como eu estou inaugurando, meu agradecimento a Lula e a Bolsonaro, porque a rixa que eles causaram fez com que as pessoas quisessem discutir política. Exato. As pessoas se interessassem. Então, foi bom. Foi. Né? Foi muito bom. Então, O questionamento é sempre importante. Então, você vai em qualquer rodinha, como o Pedro disse, como o Calvo disse, as pessoas estão falando de política. Política deixou de ser distante, passou a ser algo que a gente discute no café da manhã, no almoço, no jantar, na mesa de bar. Quando você vai na cama com seu marido, com sua esposa. Então, obrigado aí, Lula e Bolsonaro, viu? Vocês foram arretados para fazer o sentimento. Para trazer, trouxe Patriota. O sentimento de que todo mundo precisa estar envolvido para que a gente possa realmente realizar e tirar do papel muita coisa que a gente gostaria de tirar. Nesse aspecto divergente, né? Eu vou trazer aqui a minha tangencial aqui, que é importante. Realmente, houve um interesse pela política, e concordo com a nossa convidada, mas, por outro lado, enfraquece essa polarização política. Ela enfraquece o entendimento, não, com relação à possibilidade de, veja, não é centro, não é esquerda, não é direita, é o povo. A gente tem que ter o diálogo, o respeito, as diferenças existem. Na nossa casa nós temos essa diferença, doutor. Mas eu acho que é um momento, entendeu? Eu acho que é uma evolução. Estava sem discutir sobre política, aí existiu duas pessoas, discutiu, aí vai chegar no momento, eu tenho essa esperança, confio em Deus. Vai. Eu também, veja. No momento. Essa Natália foi linda agora. Que vai haver um apaziguamento, para todo mundo... Não, vamos pensar, estamos todos no mesmo time, pessoal. Somos brasileiros. O que Natália falou num formato assim, onde ela mesmo estava querendo se convencer daquilo que ela estava falando. Eu tenho essa esperança, eu tenho que vai chegar nesse momento. Ela estava tentando se autoconvencer, mas eu também tenho essa esperança, viu, Natália? Eu acho. E a gente vai num grande conflito, a gente não tem que achar uma solução. Tem que. Então vamos achar. Pegando essa parte de conflito, né, já que a gente teve a volta no reinício aos trabalhos, né, eu tenho visto muito essa comunicação ferrenha, Câmara com Prefeitura. Isso vai se acalmar, né? A gente está vindo o Carnaval, tem programação de Carnaval também. Como é que estão o dia a dia da Câmara, né, Flávia? Pergunta polêmica, polêmica. Foi uma semana muito tranquila, de muita paz, sem tumulto, conversa. Uma semana tumultuadíssima, uma semana como todos nós já esperávamos. Foi uma semana de muita discussão acalorada, mas foi uma semana onde a Casa Legislativa mostrou que ela tem que respeitar
todos os vereadores que ali estão. Porque, vamos lá, e eu já sei onde você quer chegar. Foi votado essa semana, colocado para votação o impeachment do prefeito João Campos e foi colocado pelo vereador Eduardo Moura, um vereador da oposição. Todo mundo sabe que politicamente o prefeito ele tem a maioria na casa, então já era de se esperar que esse impeachment não passasse, mas mesmo assim a oposição foi lá e peitou. E onde havia alguma repercussão de que isso não seria colocado em pauta, uma vez que a maioria da casa é do PSB, faz parte da base do prefeito João Campos, a casa mostrou o contrário. Pautou. Votou, não passou, mas pautou. Isso é muito importante. É dizer, a oposição pode até ser minoria, mas a casa está ali para ser casa do povo. Então, se tem um vereador que entenda que o impeachment é um movimento, a casa vai pautar. E, democraticamente, os vereadores vão votar e entenderem se aquele pleito é algo que deva seguir ou não. Mas o importante é validar a vontade e a opinião de cada vereador que ali está. Afinal de contas, cada um dali representa uma parcela Fazer da vencer a população democracia. recifense. É isso. Exato. É a casa do povo. É isso. Não é a casa do povo. E Mas aí, teve... Olha, foi confusão, minha gente, só vendo. Foi confusão. Mas passamos por esse momento e Vamos olhar para frente, né? vamos para frente. Tá todo mundo bem, todo mundo vivo. O carnaval tá chegando e tá Carnaval tudo tá chegando. certo. Pois. Programação de carnaval, prefeitura. O que é que vem, Flavinha? O que é que vem com o governo do estado? A gente tem aí eleições estaduais, né? Federais, governo, Senado, presidência da República. É ano agitado, né? É ano agitado e De vai Copa. Ano de ser aquele Copa. ano que aquelas filas vão estar quilométricas. Mas é um ano decisivo. A gente precisa convocar a população para votar, né? Exercer o direito da escolha da democracia, né? Não se vencer pelo cansaço, porque sempre tem alguém que se confunde ali no número e acaba que com 5 candidatos. Veja, esse ano teremos eleição. Presidente, governador, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual. A gente está falando que uma pessoa tem que decorar 6 números. A colinha tem que ter. Né? A colinha tem que ter, isso demora. Mas a gente não pode não exercer o nosso papel enquanto cidadão, né? E voltando para o Carnaval do Recife, a gente precisa ser o melhor em tudo, né? Se a gente não for o melhor, a gente diz que fez primeiro. O importante é ganhar a arenga. Pernambuco não, desculpa lá. mas Pernambuco é tem Pernambuco. disso. Tem que ser o maior do mundo. O melhor do mundo. Então, trazendo esse enredo de Pernambuco, meu país, o governo do estado coloca já a partir dessa sexta-feira a abertura oficial do Carnaval com uma edição especial do Pernambuco, meu país, Carnaval, que vai ser aqui em Recife. Então, na sexta-feira, vão ter os homenageados do Carnaval, uma delas, que é uma grande amiga, que eu admiro demais, que passou por aqui, que é Nena Queiroga. Teremos também João Gomes, que é um menino lá de Serrita, do sertão de Pernambuco, que levou o nome de novo de Pernambuco, do Recife, do sertão para o país todo. Então, o governo do estado teve a sensibilidade de homenagear literalmente da capital ao sertão. Então, na sexta-feira, começa com esse festival, através da Fundarp, Secretaria de Cultura, né? Então, são 3 dias de festa, 3 dias de diversidade, valorizar. Chico Sainz em memória. Isso, é isso. Então, vai ter a valorização que a gente pode esperar do Carnaval do Governo do Estado. Valorização da cultura local. Sem trazer espaço democrático para que as pessoas possam curtir alguns artistas que outrora só curtiriam através de alguma festa privada, de algum ingresso. Então, a gente vai ter de Nação Zumbi, João Gomes,
Priscila Sena e Rafaela Santos. Essa pergunta polêmica. E aí? as duas Qual juntas, o time a gente vê aí? E aí, vereadora, qual vai ser seu pois é. time? Então vai ter a noite do forró, a noite do brega Ei, com as pois meninas, é. né? Pois é. Pois é, tô saindo dessa, não, tô brincando, a gente. E vai ter a noite do pagode, que inclusive vai ter, além de artistas locais, mas vai ter Belo também, então assim, vai ser uma festa linda, uma festa preparada com muito cuidado pelo governo do estado, né? Eu fico aqui com a responsabilidade de no sábado perguntar se elas duas já fizeram as pazes. Eu pergunto e corro, deixo algum assessor lá para escutar a resposta. Viu? E aí, já fiz as pazes, já teve. Né? Aí eu corro, porque eu vou levar um fora, obviamente. Aí a gente vai seguir na esperança de que em uma hora a conciliação. O canapé tá aberto para recebê-los aqui para dizer o que aconteceu. Por Qualquer uma das gentileza. duas. Apelo. Não, agora um apelo. A Rafaela Santos e a Priscila Sena, por favor, não arenguem mais, não. Eu gosto das duas, eu preciso postar vídeo com as duas. E quando eu posto cantando música de uma e vai lá no meu Instagram, mas você é Tim Priscila. Eu digo, meu Deus, não, Rafaela. Aí vai os fãs de Priscila, você é Tim Rafaela. Eu digo, minha gente, eu quero as duas cantando juntas. As duas A são união, maravilhosas. A união, porque Maravilhosas. são duas mulheres incríveis, espetaculares, que levam o brega para o país inteiro, né? Então, brincadeiras à parte, vai ser o início de carnaval, de ciclo carnavalesco lindo, proporcionado pelo governo do estado, sem deixar de lado, né, o carnaval da Prefeitura do Recife, que começa oficialmente na próxima quinta-feira, o do governo do estado, esse final de semana. Tem o Porto Marítimo, né, como seu polo, então é lá que vão acontecer todos os shows. Carnaval gratuito, obviamente, aberto ao público, que a gente espera realmente que seja um carnaval de muito sucesso, não tenho dúvida de que vai ser, porque eu estou falando de uma gestão de extrema competência. O Carnaval do Recife, por sua vez, homenageia também grandes nomes como Lenine, por exemplo, né? Quem não é fã de Lenine? Se tiver alguém aqui que não seja fã, não diga não, viu? Para arengar comigo. Não tem como ser, não. Não tem como não ser. Tem como não ser. Então, Não tem como não ser. vai ter ali Lenine, vai ter também artistas de cunho nacional e local. Então, vai ser, se antes eram carnaval 5 dias, me corrija aí. Mas, Antes eram 5 5 dias, acho que a gente hoje vai viver um fazer mês. mais, Começa na diferente. sexta e vai até outra Isso. quarta, É isso. né? Vamos ter quase 15 dias de folia, mas o povo merece. Agora, o tempo passou, não passou ligeiro, não. Passou mais rápido que o raio. Isso é porque a conversa foi boa, rapaz. E foi boa. Foi. É boa. verdade, é verdade. E aí, Não? tens a palavra, Natália, para as conclusões finais do nosso Canapé Podcast com a nossa querida convidada especial na fase política Bora, que sim. vamos Bora, abrir para Natália. muitas pessoas, mas foi aberta por uma pessoa que transmite e responsabiliza por suas palavras, seus gestos, suas falas de modo coerente com relação ao povo que ela representa. Então aqui, Natália, tens a palavra. Flávia, eu te agradeço por ter vindo. Eu confesso que quando a gente fez, meu Deus, vai abrir a pauta política, olha a responsabilidade, porque às vezes eu não me seguro, gente. Temos que, né, tratar esse assunto com muito cuidado. E foi ótimo o nosso papo aqui. Mostrou que você está na política de uma forma de dentro, Isso. né? Verdadeira, né? Foi ótima a nossa conversa. O seu cuidado, a sensibilidade da mulher na política é muito importante. E não sabia desse dado, de que você entre assim, das 6, né? Dos 37 vereadores de Recife. Foi um número muito, muito assustador. Né? Isso. E fica o convite para novas vereadoras, novas mulheres que têm que se tornar política, para a Flávia dar todo o apoio. É isso. A gente esqueceu. Rapaz, o marketing, às vezes, eu esqueço de fazer meu próprio marketing. Mas, no último ano, nós fomos o segundo mandato mais ativo da Câmara de Vereadores. Isso é um dado que está tanto no portal de transparência da Câmara de Vereadores, quanto foi um dado publicado pelo G1. Até me peguei de surpresa, acordei um bocado de mensagem no WhatsApp, estava lá, nós figuramos o ano de 2025
como o segundo mandato mais produtivo da Câmara. Então, a Que gente tem bom. trabalhado Muito muito. bem, Aí parabéns. é uma prestação de contas para o nosso povo. Prestação de contas, É isso. para o nosso povo. E assim, muito obrigado, doutora, vereadora. Aqui na formal, digo aqui, o Canapé Podcast agradece por ter cedido seu tempo, estado conosco neste momento. E assim, o Canapé Podcast coloca este momento da política em aberto para outros partidos, outras pessoas que vão ser contactadas e que não se contacte. O espaço é aberto. Porta obrigado. tá aberta. É isso. Seja Obrigada. bem-vinda. Eu que agradeço. Vamos Muito embora. Foi obrigado. uma conversa muito boa e muito gostosa. Obrigada, gente.